Graça e paz, galera. Sejam bem-vindos a mais um dia de Átrio, Adoração, Treinamento, Relacionamento, Intimidade e Oração, o podcast da El Samar. E hoje eu tenho muito prazer de estar aqui. Agora vai dar certo. Vai dar certo. Agora vai. Eu estou com muito prazer de estar aqui com o Júnior Pince. Ixi. Né? Júnior Pince? Isso. Eita! E o Júnior, muitos anos de ministério de louvor e hoje atuando nessa assessoria a igrejas na área de áudio, de montagem de sistema de sonorização, além de ser um dos líderes do Ministério Vitória da Fé, do Apóstolo Robertson. Um abração, Apóstolo Robertson. Sei que você já é uma figurinha carimbada aqui, já participou do nosso podcast. E, Júnior, seja bem-vindo. E aí, pessoal, graças a paz, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui, né? Você não sabe o horário, né? É, mas vai assistir qualquer hora. Assiste 3, 4 vezes por dia. Que bacana. Nós estamos no estúdio, né, pastor? Exatamente. Nós estamos no estúdio, né? Um espaço diferente, justamente porque nós vamos falar de louvor, de música, de som e coisa algumas boa, coisas coisa que boa. São fundamentais, né, isso, Júnior? Isso. Para o funcionamento de uma igreja, né? Primeiramente, agradecer a oportunidade. A gente tentou uma vez, não deu muito certo, né? Infelizmente, Verdade. a gente perdeu algumas coisas, mas hoje vai. É um prazer estar aqui, não só pelo podcast, mas pela amizade. Né? A gente tem andado junto aí já há algum tempinho. Não pode falar, já, não né? pode falar as datas, né? Porque senão vão falar que a gente está velho. Embora olha minha barba branca, ele já sabe, né? Mas é um prazer estar aqui e a gente falar um pouco sobre a questão técnica dentro de um louvor, dentro de uma igreja, que é bastante importante também. E como que é o músico também, cristão, fora da igreja, né? Exatamente. Isso também é uma questão que a gente precisa tomar muito cuidado nos dias de hoje. Com certeza. E é fundamental nós entendermos, não é, Júnior, que a igreja ela pode ter um louvor muito abençoado, uma palavra muito abençoada, mas se ela não tiver um som que faça chegar à pessoa, ela não tem nada. Não dá, não tem como. É você pegar um trabalho bem feito com uma ferramenta ruim. O resultado não vai dar certo. Com certeza. Né? Mas me fala como é que você começou na música. Como é? Porque você é baterista, né? Eu tento. Como é que foi essa experiência, assim? O teu início foi na igreja, não foi? Como é que foi? Foi. Eu fui obrigado a tocar. Eu fui obrigado, mas eu já demonstrava interesse. Meu primeiro pastor João, vou mandar para ele. Pastor João é meu paizão, né? Lá em Goiânia. Eu demonstrava muito interesse. Eu tinha 15, 16 anos. E eu via a galera tocando. Eu comecei a fazer amizade com os meninos assim que eu entrei na igreja. E eu demonstrei certo interesse pelo louvor. Mas nunca tinha tocado, nunca tinha pegado em nenhum instrumento. Então, para você, não era necessariamente a bateria? Não, eu queria estar junto. Eu queria estar junto. Uhum. Aí eu fui desenvolvendo um gosto a mais pela bateria. Né? E toda criança gosta de barulho. E bateria é o mais barulhento. E eu fui em cima. E aí eu lembro que um dia, num culto de ensino, o pastor João falou assim: Júnior, você tem vontade de tocar? Eu falei: tem. Eu falei: então senta aqui, eu vou te ensinar. Na hora do culto? Meia hora antes. Meia hora antes do culto. Aí ele falou assim: eu vou te ensinar a tocar. Eu pensei, meu pastor não sabe tocar nem pra ele e vai me ensinar? Beleza, vamos lá. Ele me sentou na bateria, ajustou lá, eu era bem baixinho na época. Era. Ah, tá bom. Eu fui crescer depois dos 20. Ele era baixinho, gente. Eu cresci um pouco depois dos 20. Você tá ouvindo isso, né? Teu pai tá dizendo que ele era baixinho. Estherzinha. Daqui um pouquinho nós vamos falar da Estherzinha. E aí, ele me ensinou a tocar. Falou assim: Júnior, faz assim, ó. Bumbo, caixa. Aí fala, tum, tá, tum. E eu fui. E até consegui encaixar as mãos e os pés. E aí falou: pronto, por hoje é só isso. Foi 10 minutinhos. Começou o culto, a assembleia tradicional, e ainda a harpa. Culto de ensino. Aí foi lá cantar, Rude Cruz. Falou: Júnior, vem cá, vamos tocar. Aí eu fui tremendo, nunca, né? Primeiro dia que eu sentei na bateria, toquei. Falei: rapaz, toquei o hino. Tum, tá, tum. Acabou, eu levantei. Não, vamos tocar mais um. Aí eu falei: tá, então vamos. Eu nunca esqueço, são os 2 primeiros hinos.
o hino 15, né? Conversão. E o hino 509. O hino 509. Então foi uma benção. E de lá para cá, né, a gente vai só aperfeiçoando, tem muito ainda. Bacana. Músicos, prestem atenção, vocês nunca sabem tudo. A gente sempre precisa estudar. Exatamente. E eu fiquei 6 anos fora do ministério, 6 anos sem tocar. E tô retornando desde dezembro agora. Estamos aí nessa jornada. 6 anos que você ficou só na parte 6 técnica, anos bastidores sem fazer e tal. parte de louvor. Certo. 6 anos fora do louvor. Fazia tudo na igreja, menos o louvor. Certo. Aí agora eu retornei aí. E assim, antes da gente entrar nessa questão do áudio, como você atua hoje, eu queria saber qual foi a importância, porque assim, o pastor te viu, o pastor investiu em você, sem você, assim, ter nada para oferecer, vamos Sem uma colocar noção assim, nenhuma. sem uma noção nenhuma. Eu queria saber como é que foi isso na cabeça de um adolescente em relação à sua firmeza, a se firmar em Deus, por ter alguma coisa para fazer na igreja, Sim. por não ser apenas aquele menino que vai à igreja e tal, e termina e vai embora para casa. Foram os dois lados da moeda, tanto o físico quanto o espiritual. Quando eu comecei a ir para a igreja, eu andava com muita gente que não era flor que se cheira. Eu andava com traficante, eu com 15 anos. Jogava bola com eles na rua, andava muito skate com eles na rua, de bicicleta. E tinha traficante, tinha bandido, tudo moleque. E tinha essa turma nossa. E aí, quando eu fui para a igreja, através da minha mãe, eu comecei a não abandonar essa galera, mas eu comecei a ter uma outra galera para eu andar. E aí, quando o pastor começou a me incentivar a investir, eu vi a necessidade que eu precisava estar mais junto com o pessoal da igreja. Porque como que eu tocando, eu iria saber o que estava rolando na igreja se eu não estivesse junto com o pessoal. Então você mesmo Então acabou foi sendo mais acontecendo seletivo. isso, foi acontecendo, né? E hoje eu entendo que isso é uma obra do Espírito Santo, né? Foi acontecendo e o Espírito foi me convencendo que eu deveria abandonar algumas coisas e me focar mais ao pessoal que eu estava andando, que era o pessoal da igreja. Porque eu não tinha como eu chegar no culto sem saber como é que eram as coisas. Então eu precisava estar junto. E eu fui abandonando essa galera, parando de andar muito, né, e me focando mais com esse pessoal. E o espiritual é isso. Eu acredito que isso foi o mover do Espírito, né, que é como a Bíblia diz, é o Espírito Santo quem nos convence. E hoje você é pai de um adolescente, né? Como é que você vê essa questão do relacionamento, a importância do relacionamento hoje, agora já do outro lado, porque você viveu o lado do adolescente que começou a se relacionar com adolescentes e com jovens na igreja, e hoje você é pai de adolescente. E é líder de adolescente. É isso aí, pai de né? vários. Junto com o pai de vários. Né? Junto com a Carol, vocês são líderes hoje de adolescentes. Isso. Então, assim, como vocês veem essa importância do adolescente para ter algo para fazer na igreja, para poder estabelecer essas conexões? É algo essencial. É algo essencial. A igreja que não investe na galerinha mais nova, nos jovens, nos adolescentes, nas crianças, a igreja que não investe tempo, dinheiro, não investe uma dedicação para esse pessoal, infelizmente, ela só tem a perder. Né? E o mundo está aí, a gente abre um celular, é cheio de coisas ruins, liga a televisão, cheio de coisas ruins, e aí onde é que a gente entra como igreja, como pai, como amigo, como irmão, né, como líderes, de incentivar essa galera mais nova a descobrir algo. Ontem, Deus. e descobrir algo em Deus, algo físico também na igreja. Porque é uma competição meio desleal, né, hoje, né? Muito. O que o mundo tem para oferecer com aquilo que eles têm na Sim. igreja. E aqui a gente não está minimizando o que Deus pode fazer na vida de um adolescente. Mas, assim, ele tem muitas ofertas. Tem né? demais. Como é que vocês lidam hoje como líderes de adolescente? Como é que vocês lidam com essa competição? Aconteceu um fato legal, muito legal, ontem à noite. Hoje é terça, dia 9, então foi ontem, dia 8. Aconteceu um fato muito legal. Um dos adolescentes nossos, coisa simples. Eu coloquei lá no grupo, galera, vamos precisar fazer uma logo nova. Quem sabe fazer, manda. E ficou um silêncio no grupo.
De repente, me manda um monte de arte. Um monte. Um só. Falei, Júnior, olha só o que eu tô te mandando. Eu não sabia que ele conseguia fazer. Ele mexe com edição. Já engatamos ele na mídia da igreja. Que fantástico. Então, assim, é uma coisa simples, mas que vamos tirar o foco um pouco dele do que pode ser fora da igreja. Sim. E vamos trazer ele para trabalhar. Então, ele sabe editar fotos, sabe editar vídeos. E a gente já trouxe ele para a mídia. E aí Já vai vai trabalhar. gerar esse envolvimento Já dele vai com trabalhar. E isso as pessoas da igreja. pode ser que ele sinta tanto prazer em fazer que comece a convidar mais pessoas para estar junto com ele. Que bacana. E os amigos podem vir junto através disso. Fantástico. Por uma simples logomarca. Né? Então, assim, vamos dizer, um departamento de artes hoje ele é muito importante. Com certeza. Sendo dança, Com teatro, certeza. a música em si, né? A mídia. É o que o pessoal gosta. É o que está em alta hoje, é a tecnologia. Então tem que trazer isso para essa geração de hoje. E com isso acaba trazendo esses meninos mais para perto. Porque eles é que Sim. entendem disso, né? Nossa, esses meninos vão lá para casa sábado, 4 horas, saem de lá meia-noite. Que bênção. Que E tremendo. começa a conversar, e começa a ter ideias. E vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E olha só esse desenho, olha só essa imagem. Tem dia que eu tenho que mandar eles embora. Entra no carro aqui e vai embora, porque senão não dá. Né? E Vão dormir, igrejas às têm vezes, ele quer ir perdido. embora, né? Não, eles não querem, não. A igreja hoje ela tem perdido a essência do estar junto. Né? E uma coisa que a gente tem buscado muito. Andar junto, compartilhar momentos ruins, momentos bons, ideias, frustrações. E, infelizmente, igrejas não têm investido tempo com isso. Só querem saber de entra, faz o culto, dá o amém, vai embora e até o próximo culto. Você acha importante um líder como você, que trabalha nessa parte de áudio, que é uma parte de bastidor, estar diretamente envolvido no discipulado? Você acha que acaba que o trabalho, se você não discipula, se você não tem o seu grupo de discipulado, você acha que é possível você acabar se distanciando e deixando muito profissional? Eu acho totalmente possível. Totalmente possível. É uma coisa que a gente precisa balancear muito, né? O que é o profissional e o que é ministerial. São totalmente diferentes, mas precisam andar juntos. Não tem como eu ter uma equipe totalmente profissional na igreja se a gente não está junto. O profissional ele vai funcionar, mas às vezes pode ser que ideias estão totalmente diferentes uma da outra. Aí um quer ir para o norte, o outro quer ir para o sul. O resultado vai ser o mesmo. Então, mas não consegue andar junto. O alinhamento precisa ser ministerial. Precisa, o alinhamento ministerial voltado para o físico, voltado para o departamento, para a consolidação, voltado para um discipulado. Acho que todos os departamentos, ministérios da igreja, eles precisam andar em discipulado. Sendo louvor, corpo de obreiro, né, jovens, mulheres, varão, criança. Eles precisam ter um discipulado para poder estar junto. É um momento de estar junto. A igreja nasceu através do discipulado. Eu tenho esse entendimento. Né? A igreja nasceu dentro de uma casa. É o estar junto, é o andar junto. Né? E essa questão da gente se ver só no dia do culto, eu acho isso muito fraco. Muito fraco, porque a gente vai chegar lá cheio de ideias, mas e como que nós vamos fazer isso? Então, o discipulado ele é importante, sim. E esse trabalho que você faz na área do áudio, ele é um trabalho que sozinho é impossível, né? Totalmente impossível. Como é que é a tua relação com os músicos? Alguns... é igual Jesus, né? Eu amo e odeio. Eu gosto dessas perguntas assim, mas... me bota no canto da parede. Com os músicos da Vitória da Fé ou com os músicos fora? Não, com músico. Porque, assim, acaba que você trabalha com várias igrejas e tal. E como é que você vê essa relação do técnico de áudio com o músico? Porque parece que é uma briga eterna. Vai ser. E aí, como lidar com isso? Cara, eu sou o melhor técnico do mundo. Eu sou o cara mais tranquilo que tem. Só que ao mesmo tempo a gente tem que ser chato. Muito, muito chato. Porque tem muito músico que é só tocador. Tem muito cantor que só sabe abrir a boca. E tem muito técnico que só sabe aumentar volume. Então é um conjunto. Quando eu faço serviços em igrejas que a gente não conhece,
quando é a primeira vez, eu sempre preocupo em, pastor, pede para pelo menos o operador do som da igreja e o líder do louvor estar junto, se possível. Porque eu mexo em tudo. Essa semana mesmo eu cheguei numa igreja, eu tirei todos os cabos, comecei do zero. A gente refaz tudo. Então, se a pessoa que é o responsável na igreja não tiver, ele vai pegar um negócio totalmente novo e vai saber fazer nada. Né? E o líder do louvor, ou o louvor inteiro, também, se você vai chegar num ambiente, já é o seu ambiente, mas está modificado, você vai ficar perdido. Incomodado. E fica você vai ficar também. Isso. Porque você sai da sua zona de conforto. Sai, é tudo novo. Então, tudo que é novidade é incômodo. E tem quanto tempo que você trabalha com áudio nas igrejas? E áudio em geral, né? Porque você trabalha também com casas, né, que não Eu são comecei igrejas. como vendedor há 10 anos. Né, quando a gente abriu a loja, eu e meu pai. Eu comecei trabalhando com ele há 10 anos. E há mais ou menos uns 7 anos eu estou mexendo com isso, com áudio. Esse atendimento a Não igrejas, só vendas, mas ele com áudio foi uma também. consequência natural, assim? Aconteceu? Foi acontecendo. Surgiu, eu lembro, que a gente vendeu uma caixa para uma igreja. E essa igreja está com essa caixa até hoje. Está funcionando. Coisa boa, a gente vende coisa boa. Fazer o merchan aqui da Cairó, lógico. gente. A gente vendeu uma caixa para uma igreja e meu pai teve que viajar. E eu sabia o básico de montagem. E ele teve que viajar e só tinha eu para montar. Eu fui com a cara e com a coragem. Cheguei lá, montei. E meu pai, músico há muito tempo, músico profissional, da noite. Então, entende bem do que é um som. Eu tive que ligar para ele. Pai, como é que faz isso? Para ir me ajustando na configuração, não na montagem. Uhum. E aí eu gostei. Eu falei, rapaz, vamos começar a fazer isso. E todo o sistema que a gente vendia, a gente deixava montado. A gente não só vendia. E aí isso foi dando um start. A gente não só vendia, a gente também montava. Aí com o tempo a gente começou a fazer manutenção. E hoje eu vivo disso. Que bacana. E você, como é que você vê as igrejas hoje em relação a essa preocupação? Há uma preocupação hoje com um bom som, com uma boa qualidade de áudio, ou ainda é daquela jeito assim, não, Jesus está aqui, vamos embora. Está funcionando, está bom. Infelizmente tem isso, pastor. Tem muito isso ainda. Igrejas grandes, infelizmente, está funcionando, está bom. Caixa está rachando, microfone está com o globo já quebrado, cabo está emendado com fita isolante, mas está funcionando. Então, assim, não me entendam mal, pastores. Falta tudo, menos a parede pintada, as cadeiras do altar arrumadas, a portaria bem feita. Falta tudo, mas isso não falta. Eu já tive casos de músicos chegar na loja para comprar alguma coisa e falar assim, não, pode ser o pior que você tem, o pior jogo de corda que você tem. Porque lá na igreja, infelizmente, o pastor não investe. Já aconteceu o caso. Mas também já aconteceu o caso de um músico ligar para mim uma vez e falar, Júnior, eu quero um jogo de corda tal. Você tem? Eu falei, tem. Quanto? R$280. Uma corda de nylon. Não, eu vou comprar, a igreja vai te mandar o Pix. E um violão que eles quase não usam. Usam 2, 3 vezes no mês. E eles investiram no melhor. Já aconteceu. E, infelizmente, essa questão do, tá funcionando, tá bom, tem prejudicado a mensagem do evangelho. O chegar da mensagem, né? Fica ruim, porque você está num ambiente aconchegante, é muito bom. Mas você está num ambiente que você não consegue ouvir o que está sendo dito, incomoda, é ruim. Vamos ser bem sinceros. Com certeza. Você está bem sentado, você está com um ambiente agradável, ar-condicionado, tudo bom, mas você não está ouvindo. Você não consegue discernir uma mensagem. Você não consegue entender direito o que uma canção está sendo dita. E isso atrapalha, eu particularmente. Eu fico incomodado e possivelmente eu não volto. Eu não volto. Como telespectador, como ouvinte. Como ouvinte. Porque é chato. E aquelas igrejas que não têm condições, aquelas igrejas que são mais precárias, mais deficitárias, porque aquelas pessoas que não são ainda cristãos evangélicos, eles
tem uma ideia de que toda igreja é rica, de que toda igreja tem tudo, e nós sabemos que a grande maioria das igrejas é a igreja deficitária. É possível se ter um sistema de som satisfatório mesmo com pouco recurso? Totalmente possível. Totalmente possível. É por isso que existem projetos de som. E a gente trabalha com isso. Como funciona um projeto de som? A primeira coisa que a gente precisa saber é que tipo de ambiente vai ser usado esse som. Então vocês fazem uma visita técnica. A gente faz uma antes. visita técnica primeiro. E nessa visita a gente entende o que o pastor precisa, o que ele quer, porque às vezes são coisas diferentes. Às vezes o pastor quer um som que aí é 30 mil, ele só tem 2 mil no bolso, então não tem como. Entendi. E às vezes a igreja não precisa de um som de 30, precisa de um som de 10. Então a gente tem toda essa preocupação de entender a necessidade física, a necessidade financeira também da igreja. Porque seria muito bom se toda igreja tivesse dinheiro, como o senhor falou. Eu ia estar rico. Eu ia sentir, certeza. nossa, eu ia achar bom demais. Né? E dentro dessa visita, dentro desse projeto, o primeiro estudo nosso é o que é o ambiente, qual é o tipo de ambiente, a quantidade de pessoas. Porque uma coisa que muita gente se engana é o seguinte, vamos pegar um exemplo. Uma igreja de 10 metros, de parede até o altar. Certo. Parede a parede, 10 metros. O altar, geralmente, vai ser uns 3. Então, você tem 7 metros de nave. Só que você não vai sonorizar os 7 metros. Às vezes, a cadeira começa aqui, ó. Então, você tem só 5 metros para sonorizar. Ah, sim. Então, você não vai botar a caixa aqui. Você vai botar para atender os 5 metros. Entendi. É isso que muita gente não preocupa. Eu tô falando rápido, mas não é só isso. Sim. Né? Muita gente não preocupa. Ah, a igreja é 10 metros? Não, então toma tal caixa. E a gente não trabalha assim. Eu costumo falar, a Kairos não vende som, ela vende projetos, ela vende sistemas. Recentemente a gente montou um sistema numa igreja, aqui em Lusiânia, que o pastor falou assim, eu nem sei se isso vai dar certo. Porque eram umas caixinhas 57 centímetros. Hoje, aquele ditado que tamanho não é documento já se aplica. E isso é igual o microfone pesado é microfone bom. Não, já era. Já era. Você tira por base o microfone fininho, custa 10, 15 mil reais. E é ótimo. Então o peso não quer dizer nada. Né? E o tamanho realmente não é documento nenhum. A gente montou esse projeto, né? O pastor já estava querendo, a gente foi lá, fez a visita, a gente conhece já a igreja. E a gente montou esse projeto. 2 caixinhas, são 57 centímetros cada uma. Nossa, que bacana. E o pastor ficou totalmente satisfeito. Me ligou, elogiou. 2 músicos da igreja já ligaram, elogiaram o som. Né? Então, assim, o projeto ele é importante. Né? E voltando à pergunta, é possível fazer com pouco investimento? É. É possível. A gente já montou som em igrejas aí para 50 membros com R$4.500. Que bacana. A gente já montou som para igreja com 15 membros com 1.500. O que importa é o projeto, tanto do som quanto o projeto financeiro da igreja. Com certeza. E a gente tem uma facilidade muito grande também, que a gente trabalha com consórcio. Ah, sim. Né? Hoje em Então, dia tem consórcio que você pode você vai pagando por mês. O equipamento já está lá na igreja, montado. Interessante. Já está montado e você continua pagando por mês. Muito É uma interessante. opção que tem feito diferença. Né? Então, é totalmente possível uma igreja com a renda baixa ter um equipamento bom. É totalmente possível. Que bacana. E como é que você vê essa evolução das igrejas hoje no sentido de luz, de fumaça? O que você acha disso? Rapaz, você perguntar para um vendedor o que ele acha de equipamento. Não de equipamento, mas de equipamento na igreja. Eu acho válido, muito válido, muito, muito, muito. Não vou falar como vendedor, vou falar agora como um músico, como um adorador, como um cristão. Antigamente, né, se a gente for pegar a história da Bíblia, a gente vai ler sobre o Templo de Salomão. Sim. Cara, eu sou apaixonado por essa história. E a gente vê quando Deus instituiu para ser levantado o templo, né, ele exigiu o melhor. Ele não falou assim, não, levanta aí e vamos entrar. Não.
Ele exigiu, ó, é ouro E assim, detalhou, inclusive, né? O véu é desse jeito, dessa cor, com detalhes assim. O ouro tem que ser adornado de tal forma, né? São tantos quilos. Deus, ele detalhou tudo. Deus, ele é um Deus de detalhes, né? E eu acredito que tem um amigo meu que falou uma vez para mim, eu achei engraçado. Se Deus mandasse fazer hoje um templo, igual foi na época do Templo de Salomão, seria trilionário o equipamento. Ia ter tudo do bom e do melhor. Painel de LED nos 4 cantos da igreja, entendeu? Os melhores equipamentos. Porque Deus é um Deus que ele tem o melhor e ele quer o melhor da gente. Então eu acho totalmente válido. Lógico que não é porque a gente precisa ter o melhor que a gente vai também fazer com exagero. Né? São duas coisas distintas. Você acha que nós estamos perdendo a essência como igreja? Você que caminha muito. Estamos perdendo a essência, porque aí nós temos os dois lados. Nós falamos primeiro do lado daquela igreja que não investe, que acha que pode ser de qualquer jeito. E o outro lado, daquela igreja que acha que... investe demais. E que aquilo é tudo, que aquilo é o que importa. Aquilo importa, mas não é o principal. Importa sim. Né? Como a gente falou agora há pouco, o ambiente agradável, ele te traz uma sensação também agradável. Quando eu vou num shopping, e é um shopping bonito, legal, eu vou voltar. Quando eu vou num cinema que é ruim, que a cadeira é desconfortável, eu não volto. Então, quando eu entro numa igreja, que eu sou bem recebido, que eu sento numa cadeira, a cadeira não precisa ser uma poltrona, mas uma cadeira gostosa de sentar, que o som é um som, não precisa ser o melhor, mas é um som audível, eu vou me sentir bem. Quando a igreja investe muito nisso, eu creio que são duas coisas que a gente precisa pensar. Qual é o sentido desse investimento também? Tem igrejas que podem ser que invistam nisso só para ter status. Exatamente, é aí que eu queria chegar. Tem umas que são só status. Igreja evangélica, igreja católica, centro espírita, seja qual for o templo. Vamos falar de templo, não vamos falar de religião, vamos falar de templo. O templo que investe só nisso e não preocupa com o lado espiritual, eu já acredito que ele está pensando muito só no retorno financeiro. Porque já começa a virar um espetáculo. Ele esquece um pouco a essência e vira um espetáculo. Porque a essência é a glória, né? Sim, eu vi recentemente Cara, esse exemplo é muito bom sobre isso. Um pai de santo, se eu não me engano, no Espírito Santo, ele teve uma enchente e o salão deles foi destruído. Totalmente, quebrou tudo, perdeu tudo. Não salvou nada do salão deles. E eles começaram a fazer as reuniões dele dentro de um local público. A prefeitura cedeu um local para eles. E era um local, assim, muito, mas muito longe de onde eles estavam, em questão de qualidade. Não tinha poltrona, não tinha todo o que eles eram acostumados. Mas mesmo assim, eles mantiveram o foco. E construíram de novo um novo local. Então, assim, o foco não é só o físico, não é só o equipamento. Mas o equipamento, ele faz toda a diferença. Você conversa sobre essa questão do foco com pastores. Você tem essa responsabilidade ministerial com o seu trabalho? Tenho. Porque, assim, por ser cristão, por ser evangélico e por atender, a maioria dos clientes são igrejas evangélicas, né? A maioria, a gente trabalha com todo mundo. Sim. A gente já montei som até em casa de show. Rocar, a gente trabalha em tudo. Trabalho é trabalho. Sim. Mas quando a gente vai para uma igreja evangélica, que o pastor preocupa com o ministério, eu também tento entender o lado dele. Porque se eu não entender o que o ministério precisa, eu vou simplesmente chegar lá e entregar qualquer coisa. E esse não é o objetivo da Kairos. Não é entregar qualquer coisa. É entregar o projeto bem feito e o melhor dentro daquilo que foi combinado. Então a questão é, não tem como o profissional ele andar separado do ministerial.
Ele pode ter as funções separadas, mas ele vai andar junto. É inevitável. O ministério é fundamental. É fundamental. Para o sucesso daquele propósito, daquela missão. É uma questão de missão. Sim. Essa igreja que eu falei com o senhor, que a gente montou recentemente, foi um acordo ministerial até eles decidirem tocar o som. Não foi o pastor que quis. Porque muitas igrejas só o pastor que manda. Sim. Né? Tem essa questão, é eu que mando, vai ser do dia que eu quiser. Não, eles tiveram um consenso ministerial para falar assim, não, chegou a hora, vamos fazer. E algumas igrejas têm entendido isso, que não é uma pessoa, é um corpo. E esse corpo tem que estar em comum, senão não vai funcionar. E não pode ser também uma mensagem vazia, né? Uma mensagem que falte vida de Deus, né? Sim. Você pode ter o melhor som, você pode ter o melhor ministério de louvor, você pode ter os melhores músicos, mas se não tiver vida de Deus naquilo ali... Vai ser só uma apresentação. Só uma apresentação. Vai ser como os discípulos falaram para Jesus, né? Que Jesus também curava, Jesus fazia os milagres e tinha os feiticeiros fazendo a mesma coisa. A essência é outra. O resultado acontecia, sim, mas eram outros resultados. A pessoa saía daí curada, mas quem garante que a cura é por completo? Né? E, infelizmente, igrejas têm vivido esse incompleto da parte de Deus. Quer entregar um sacrifício coxo, mas quer receber a bênção por completo. Eita. Malaquias fala isso, né? Muito forte isso. Malaquias fala disso. Você entrega uma oferta manca, um bezerro manco, e você quer receber o melhor de Deus. Não tem como. E uma coisa muito interessante, a gente tem que estar sempre observando, é que nós aprendemos a fazer o show. Sim, a gente Nós precisa aprendemos a fazer o show. Só que o ritual sem a presença, sem a arca, sem a glória, sem a unção de Deus, é uma mera apresentação. Não serve para nada. Eu aprendi com esse meu primeiro pastor, e meu pai fala muito isso também até hoje. Né? Pode ser que algumas pessoas não vão entender bem isso. Mas quando você sobe você sobe no altar para o louvor, vamos falar do louvor, ou uma dança, seja o que for. Quando você sobe para o altar e é o seu dia de apresentar, você está fazendo isso para a igreja. Lógico que é para Deus, primeiro. Sim. Mas você pode louvar a Deus na sua casa também. Você não precisa estar só na igreja. O teu objetivo naquele momento é levar a igreja a Deus. E trazer Deus para a igreja. E trazer Deus para a igreja. Né? São Então, duas mãos. Essa mão dupla do ministério sacerdótico e do ministério profético. Isso, né? E quando você sobe, você tem que entender o seguinte: é o meu dia, é o meu momento de fazer o meu melhor para Deus. Então, irmão, eu vou fazer o que eu sei. Se eu sei cantar e eu sou tecnicamente o melhor, eu vou fazer o melhor. Se eu sei tocar e eu sou o melhor músico da cidade, cara, eu vou chegar na igreja e vou tocar como se não tivesse amanhã. Vai ser o meu melhor dia. Independente, inclusive, do dia, né? Sim, é culto. Porque às vezes a gente deixa o nosso melhor pro culto de domingo, né? E quando tem dois cultos, sempre o melhor é o último. Não tem isso. Né? E eu entendo isso, eu aprendi isso, e eu sempre falo isso, até na minha igreja. Quando é o nosso dia de escala, a gente tem que entender que eu estou aqui primeiro para adorar a Deus, eu estou aqui para servir a igreja. E eu não consigo servir a igreja de qualquer jeito. Se você servir, é igual um garçom. Se um garçom chegar para você no restaurante e cortar uma carne errada, você não vai comer. Você não vai conseguir comer. E que a sua escala no dia, você fizer o seu serviço mal feito, pode ser que uma pessoa não receba. E isso já é ruim. Isso já é ruim. Porque você está oferecendo o seu melhor sem ser o seu melhor. E o pior de tudo é quando você está consciente de que não está fazendo o melhor. É verdade. Onde é que o Júnior quer estar daqui 30 anos? Se Jesus voltar na glória. Engraçado que eles estão fazendo isso, né? Mas eu respondi foi copiando mesmo. Para manter o padrão, para manter o padrão. Cara, daqui a 30 anos... Se Jesus não voltar, você se quer Deus estar... permitir, eu vou ter que mudar a pergunta. Se Deus permitir que eu ainda esteja nessa terra,
Eu brinco, mas é algo realmente assim, eu tenho essa vontade. Eu fico brincando com a minha esposa, brincando em casa, até com os adolescentes também. Daqui a 15 anos, quando o meu mais novo tiver com 20, eu quero adotar um menino. Eu quero adotar um menino assim, negão. Eu quero adotar um morenão mesmo. Que é pra eu poder sair com ele e quem mexer com ele vai sentir. Entendeu? Mas daqui a 30 anos, eu pretendo não fugir de quem eu sou hoje. Eu queria manter essa mesma essência. Não é me vangloriando, achando que eu sou melhor, não. Mas é porque eu me encontrei. Amém. Eu me encontrei. Né? Essa volta pro louvor, ela me fez bem espiritualmente. Tem gente que acha que músico não é crente, né? Mas músico é crente, sim. Músico precisa buscar, músico precisa orar, precisa estudar. Principalmente ter uma vida de comunhão mesmo, fora da igreja. E isso me fez bem. Essa volta do louvor me fez muito bem. E eu me reencontrei dentro do ministério e eu encontrei o meu estilo de vida hoje. Eu posso dizer que eu não mudaria em nada daqui para frente. Só que assim, coisas vão acontecendo e coisas precisam ser adaptadas. Sim. Mas daqui 30 anos eu queria ser esse mesmo cara que eu sou hoje. Bacana. E qual a mensagem que você deixaria para aqueles que querem começar, seja na música, seja na dança, seja na mídia, seja no áudio, e que querem servir ao Senhor com algum dos seus talentos, dos seus dons? Faça o que for com excelência. O principal é isso. Faça o que for com excelência, porque quando Deus ele abençoa com excelência. Deus ele não te dá uma bênção incompleta. Então eu imagino que nós temos que, no mínimo, oferecer para ele com excelência. Amém. E outro, estude, para que essa excelência continue no amanhã também. Amém. Galera, eu estive aqui com o Júnior. Tamo junto. O contato dele vai estar aqui com a gente, certo? Vai estar aqui nas nossas descrições. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre som, sobre áudio, certo? Ele atende aqui a região toda. Tem toda uma equipe que a gente ministerialmente tem uma equipe inclusive de treinamento, né? Completo. E tal. Quero mandar um abraço pro Rafael Salazar, né? Que é um companheirão nosso. Levi. Né? E Levi, Marcos Levi, Bispo essa Rafael. turma, né? Bispo Rafael, essa turma que trabalha com o Júnior e que é uma bênção. Tudo crente, viu? Graças a Deus, aleluia. E que Deus possa continuar abençoando Amém. esse ministério de vocês. Eu digo ministério, gente, porque eles são parceiros nossos aqui na nossa igreja e eu vejo essa dedicação, esse empenho deles em relação ao ministério. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Obrigadão. Abração na turma toda, Carol e as crianças. Estezinha, né? Não vamos falar da Estezinha. Não, Estezinha você escapou hoje, entendeu? Eu vou te trazer aqui para um podcast. Que Deus te abençoe muito e sempre esteja conosco nas terças-feiras para o nosso podcast Átrio. Até a próxima.